Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, palavra do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, obrigado. Você que tem se inscrevido neste canal, por ter se inscrevido, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito neste canal, olha, lhe convido aqui. Também se inscreva neste canal e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, vamos para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aleluia. Então virá o fim. Irmão, irmã, observa, meu irmão, minha irmã, que Jesus falou que o fim viria, ou que o fim vinha. Ok? É preciso entender. Porém, é necessário que muitas coisas, antes que o fim venha, aconteça. Amém? Dentre essas coisas que é necessário, que tem que acontecer para que, então, depois de tudo, venha ao fim, vamos ver um pouco dessas coisas acerca das quais o Senhor Jesus Cristo falou. Amém? Por que ele falou? Porque os discípulos perguntaram a ele que sinal haveria, né? Aleluia, acerca da vinda dele e também do fim do mundo. Então Jesus vai instruir os discípulos e falar de algumas coisas, e falar daquilo que certamente haveria de acontecer, para que depois de tudo ali viesse o quê? O fim. Jesus não negou que o fim viria, mas é necessário que nós recebamos as orientações do Senhor conforme a sua palavra, para ver o que tem que acontecer para que então venha o fim, né? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Amém? Mateus, capítulo 24. Olha, é quando Jesus ia saindo do templo, aqui ó, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus vai saindo do templo, os discípulos se aproximam dele, para mostrarem ao Senhor Jesus a estrutura do templo. Louvado seja Deus. Porque os discípulos, ao verem aquilo, ficaram admirados. E então eles se aproximam do Senhor Jesus para mostrar ao Senhor Jesus a estrutura do templo. Observa,
Escute onde você se encontra esta palavra. Com muito cuidado, escute, preste atenção. Jesus, porém, lhes disse, ou Jesus certamente falou para os discípulos, quando os discípulos se aproximaram dele para mostrarem a ele ali a estrutura do templo. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Escute, não verem tudo isto? Ou seja, vocês não estão vendo tudo isso? Ou tudo isto? Bem, escuta o que Jesus vai dizer. Olha, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Ou seja, vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos estavam admirados. Eles estavam admirados com a estrutura do templo e eles então mostram para o Senhor Jesus a estrutura do templo. E o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus disse, não vede tudo isto? Ou seja, vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Escute. Olha, e estando assentado no Monte das Oliveiras, lá estava assentado o Senhor no Monte das Oliveiras, para onde, por várias vezes, o Senhor foi, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, está aqui, ó. Aleluia. Chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos querem saber quando seria ali aquelas coisas. E que sinal haveria da vinda do Senhor Jesus e também do fim do mundo. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos. Certamente lá no Monte das Oliveiras. Olha o que Jesus vai dizer, vai falar para os seus discípulos, quando eles querem saber que sinal haveria da vinda de Jesus e também do fim do mundo. Louvado seja Deus. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmão, minha irmã, tome cuidado, que ninguém te engane aí. Amém? Toma cuidado, não deixa ser enganado por ninguém. Meu irmão, minha irmã, não deixa também ser enganada por ninguém. Por que estou dizendo isso? Por causa do que o Senhor Jesus está falando, ou por causa do que o Senhor Jesus falou. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele estava falando para os discípulos, ele estava ali falando para os seguidores dele, como certamente para mim, como certamente para você que está ouvindo esta palavra neste momento. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Jesus está dizendo isso. Escute, olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? Os cuidados que Jesus estava pedindo que os discípulos tivessem para que eles, certamente, ninguém enganasse a eles. Era porque muitos viriam no nome do Senhor dizendo, eu sou Cristo, e enganaria a muitos. Agora imagina, irmão, imagina, irmã, eu, você, eu, nós, se nós não tomarmos cuidado, o que acontece com nós? Seremos então também enganados. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, não sejam uma vítima desses enganadores. Louvado seja Deus. Vamos continuar dentro da palavra, procurando evitar jamais de sair de dentro do que está escrito ou de dentro daquilo que Jesus falou, para que nós tomemos cuidado. Olha só, escuta. Louvado seja Deus. E ouvires de guerras e de rumores de guerra,
escuta, e ouvis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, né? Porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha do que o Senhor estava ali falando para os discípulos acerca de algo profundo que haveria certamente de que de acontecer. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, porque na palavra não é minha, é do Senhor. Louvado seja Deus. Olha Jesus dizendo que não era para eles se assustarem, certamente quando essas coisas aqui viessem a acontecer, porque era místico que tudo isso acontecesse, mas ainda não era o fim. O que Jesus está dizendo? Do que Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando isso aqui, ó. Olha, e ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não fique assustado porque isso está acontecendo. É mister, né? Certamente isso vai acontecer. Seria como se o Senhor estivesse dizendo, por exemplo, eu estou falando antes que aconteça, mas que o que eu estou dizendo que vai acontecer, mas vocês não se assustem com isso, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, não. Ou seja, quem achar, quem pensar, quem dizer que isso acontecendo é o fim, está enganado. Não, não é o fim, não. Tem mais. Tem mais para acontecer. Louvado seja Deus, escute só. Porquanto se levantará nação contra nação, Jesus dizendo, aqui ó, e reino contra reino, Jesus falou, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, olha a nação se levantando contra outras nações, olha reinos se levantando contra os outros reinos. Olha a fome. Ou seja, fome? Será que Jesus falou de fome? Ou fomes? Escuta, olha, e haverá fomes. Aonde, irmão? Aonde é que Jesus disse que haveria fomes? Presta atenção. Louvado seja Deus. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Está vendo? Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, além de guerra lá que ele falou também. Louvado seja Deus. Fomes, pestes, terremotos, presta atenção, tudo isso acontece antes que venha o fim. Certamente essas coisas não acontecerão, ou não acontecerá depois que vem o fim. Não, é tudo isso acontecendo antes que venha o fim. Então, irmã, imagina como será o fim. Louvado seja Deus. Escute, olha, glórias ao eterno Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Olha, Santo Deus, aleluia. Aqui, ó. Mas todas estas coisas são o que? Princípio de dores. Todas estas coisas, fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerras. Mas todas estas coisas são princípio de dores, ou são começo de dores. Jesus não está dizendo que aqui é o meio das dores, ou meio de dores, não. É o princípio, é o começo. Então tem certamente muita dor para vir. É necessário que nós aceitem a verdade como a verdade é. Louvado seja Deus. E na verdade nós temos que estar firmes. Louvado seja Deus. Jesus diz que tudo isso aqui é o que? Princípio de dores. Louvado seja Deus. Aleluia. Escute só. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, né? Aleluia. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha, irmão,
o que causa o nome de Cristo. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas o Senhor continua dando instrução aos discípulos e falando daquilo que certamente ele precisava falar para os discípulos, porque os discípulos querem saber que sinal haveria da vinda de Cristo e que sinal haveria do fim do mundo. E o Senhor então começa a falar de tudo isso que nós acabamos de ouvir, acerca do que o Senhor estava ali falando para os discípulos, e que tudo aquilo ali que Jesus estava citando, dizendo que iria certamente acontecer, seria o princípio de dores, não seria o fim, não. Não, seria apenas o princípio, seria o começo. Escuta só, olha, louvado seja Deus. Olha, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Jesus dizendo que surgiria muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Quando eu lhe falei, meu irmão, minha irmã, para que aí onde você se encontra, você tome cuidado para que você não seja enganado. Esteja atento ao que o Senhor Jesus Cristo está falando através dessa palavra, aonde você se encontra, louvado seja Deus. Quem sabe você está no Brasil, fora do Brasil, em outros países, em outros continentes. Ei, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar ou não passará. Está aqui, ó. Quer ver? Louvado seja Deus, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está vendo, irmão, o que está acontecendo nos dias atuais? O amor de muitos se esfriando por causa do quê? Do aumento da iniquidade. A iniquidade vai aumentando e o amor de muitos vai se esfriando. E nós não podemos deixar que o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com os irmãos jamais se esfrie, porque se nós estiver deixando que isso aconteça, é porque nós estamos deixando ser levados pela iniquidade, pelo pecado. Temos que tomar muito cuidado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor Jesus Cristo dizendo. Está aqui, ó. Louvado seja Deus, ó. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Persevere, meu irmão, na presença de Deus. Persevere, minha irmã, na presença de Deus. Amém? Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Persevere aí na presença de Deus. Onde quer que você se encontre, persevere aí na presença do Senhor. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Está aqui, olha. Louvado seja Deus. E este evangelho, Jesus dizendo, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então você pode entender por que ainda não veio o fim. Esse evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Porque se o evangelho do reino já tivesse sido pregado em todo o mundo, então viria o fim. Porque o que vai servir de testemunho para todas as gentes? É o evangelho. Por isso que tem que ser pregado o evangelho em todo o mundo. Como o Senhor Jesus deu a ordem para os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem não crê seria, por exemplo, eu não posso fazer nada, será condenado. Então veja, Jesus deu a ordem para os discípulos para que eles fossem por todo o mundo e que eles pregassem o evangelho a toda criatura, como está sendo pregado por meio deste canal, este evangelho. Jesus falando de tudo isso, quanto nós acabamos de relatar, né? Jesus dizendo que tudo isso seria o quê? O princípio de dores. Jesus dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja, irmão, o que leva o amor de muitos a se esfriar é o aumento da iniquidade. Então nós temos que ter muito cuidado para não deixar ser levado, né? Louvado seja Deus, por a iniquidade, pelo pecado, que tão de perto nos rodeia.
Ei, bem sabemos nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. Veja, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para servir certamente de testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aí é o momento em que o fim vem. Amém? Esse é o momento em que o fim vem. Só que entenda, irmão, tem muitas coisas pelo mundo afora acontecendo. É verdade ou não é? Guerras, rumores de guerras, fome e tudo mais. Só que isso não é o fim. Não. Isso é o princípio de dores, ou o início do princípio de dores. Provavelmente, meu irmão, minha irmã, tem muito ainda para vir. Ou, provavelmente, meu irmão, meu irmão, tem muito ainda para acontecer. E eu e você, eu e você e eu, que me ouve, precisamos estar firme com Deus. Precisamos estar firmes na presença do Senhor, mediante a tudo quanto está acontecendo pelo mundo afora. Rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Louvado seja Deus, é pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão. Louvado seja Deus. E nós vamos estar firmes no Senhor. Independente de tudo que está acontecendo ou de tudo que ainda vai acontecer, eu preciso estar firme no Senhor. E desejo que você, irmão, desejo que você, irmã, também esteja aí firme no Senhor. Amém? Fica com esta palavra para o teu coração. Não se esqueça desta palavra que o Senhor Jesus disse, porque os discípulos queriam saber e perguntaram ao Senhor que sinal haveria, né? Louvado seja Deus, da vinda do Senhor e do fim do mundo. Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus aí onde você se encontra neste momento. Amém?